Olá. Bom, na aula passada nós falamos sobre equação do primeiro grau, que é um dos tipos de equações que nós vamos ver até o final do nosso curso. Lembrando que resolver uma equação é achar o valor da incógnita que satisfaça a equação, isto é, que substituindo no lugar dela, incógnita, o primeiro membro se torne igual ao segundo membro, senão não é a solução da equação. Até uma forma da gente verificar se acertou ou não, se a equação a resposta que nós encontramos é verdadeira ou não. Bom, a equação do primeiro grau é toda a equação com a sentença ax mais y igual a zero. Ax mais b igual a zero, aliás. Tá? Então, esta é a do primeiro grau. A do segundo grau já muda um pouco, é um pouquinho diferente a sentença. É uma sentença do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, com o a diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for igual a zero, nós vamos ter esse primeiro termo aqui, desaparece, é 0 vezes x2 vai dar zero, desaparece. Aí fica bx mais c igual a zero, que retorna para ser uma equação do primeiro grau e não do segundo. Tá? Então, se o a for igual a zero, deixa de ser equação do segundo grau, passa a ser equação do primeiro grau. Mas vamos para o segundo grau. Como resolver a equação do segundo grau? Isto é, como achar um valor ou mais de um valor que satisfaça a equação, que substituindo no lugar de x, torne a equação verdadeira, o primeiro membro igual ao segundo membro. Bom, resolver a equação do segundo grau, como é que a gente faz? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, né? Que muito conhecida, que todos os problemas praticamente do segundo grau vamos usá-la. Apareceu a equação do segundo grau, apareceu a fórmula de Bhaskara. Então nós falamos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta, que é o discriminante, é igual a b2 menos 4ac. Ora, o a, o b e o c nós sabemos, né? O a, o b e o c são os coeficientes da equação. Então a mais bx mais c igual a zero. O a não pode ser zero, lembrando, reforçando isso, né? O b e o c podem, mas o a não. Bom, quando você resolve uma equação do segundo grau, você fica pensando logo quais são as raízes, né? Quais são os valores que, substituindo no lugar do x, torna a equação verdadeira. A equação do primeiro grau só tinha uma raiz. A equação do segundo grau tem que ter duas raízes. Tem gente que mas se ela tem as duas forem iguais, então só é uma. Não, são duas raízes. A equação do segundo grau tem duas raízes. Elas podem ser iguais, podem ser diferentes, tá? Mas tem que ter duas. Se ela fosse do terceiro grau, quarto grau, quinto grau, teria que ter 3, 4, 5 e assim por diante raízes. Se ela, o grau que for a equação é o número de raízes que satisfaz, tá? O número de raízes é igual ao grau. Bom, como é que a gente vai resolver essa equação? A gente calcula o valor do delta. Delta é o discriminante, não é quem vai dizer, na verdade, quantas raízes iguais ou diferentes, ou até não tem raízes reais, tá? O delta é igual a b2 menos 4ac. Se o delta for maior do que zero, então nós vamos ter delta maior do que zero, isso aqui vai dar um número positivo. A raiz de um número maior do que zero existe, tá? Então eu vou ter duas raízes diferentes. Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos ter duas raízes diferentes se o delta for maior do que zero. Se o delta for igual a zero, as raízes serão iguais, tá? Se o delta for igual a zero, teremos duas raízes iguais. Repare, cuidado para não dizer que só é uma raiz. Não é apenas uma raiz, são duas iguais, tá?
Se o delta for menor do que zero, então a equação não tem raízes reais. Se o delta for menor do que zero, como não existe raiz real de número negativo, tá? Então essa equação não terá raízes reais, tá? Propriedades das raízes. Bom, as duas raízes têm que ser de tal forma que, somando as duas, dê menos b sobre a. Repara, se eu somar o x' com o x duas linhas aqui, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a, com menos b menos raiz de delta sobre 2a, o mais raiz de delta cai com menos raiz de delta, vai ficar menos 2b sobre 2a. Corto 2 com 2, vai ficar menos b sobre a. Então, menos b sobre a, no caso, vai ser a soma das raízes das duas. E o produto delas é c sobre a, tá? Uma equação de segundo grau cujo conjunto verdadeiro é x1, x2, pode ser escrita na forma x1 menos sx mais p igual a zero, onde S é a soma das raízes e P é o produto das raízes. Reparem vocês, se a equação é de segundo grau e as raízes x1 e x2, então a gente pode escrever assim, ó, as raízes, no caso a equação é a x2 mais bx mais c igual a zero, a soma das raízes vai ser menos b sobre a, menos b sobre a, e o produto das raízes vai ser c sobre a. Quando estivermos resolvendo equações de segundo grau, nós vamos mostrar com muito mais tranquilidade isso aqui, resolvendo problemas. Continuando, a equação pode ser produto ou quociente também. Ora, se o A vezes B for igual a zero, ou A é zero ou B é zero, então a gente transforma essa equação para uma equação do primeiro grau e não do segundo. Tá? Talvez se torne até mais fácil, talvez não, talvez resolvendo a equação pela fórmula de Bhaskara dê mais rápido. Tá? E se A sobre B for igual a zero, o A é igual a zero e B é diferente de zero. Tá? Então reparem vocês que o AX mais B no caso, AX mais B no caso, no caso A sobre B é igual a zero, A vezes B é igual a zero, né? E A sobre B é igual a zero. O B não pode ser zero aqui, né? Porque se o B for zero, o denominador não pode ser zero, porque qualquer número multiplicado por zero não vai dar outro, vai dar zero sempre. Então o denominador não pode ser zero. Lembrem sempre disso. O denominador de uma fração nunca pode ser igual a zero. Tá ok? Equações redutíveis a primeiro ou segundo grau. Se a equação proposta não é do primeiro grau nem do segundo grau, deve, se possível, fatorar. Olha aí um exemplo, ó. Exemplo, x3 menos 4x2 menos x mais 4 igual a zero. Aí que foi que eu fiz? Como ela é do terceiro grau, eu não posso usar a fórmula de Bhaskara. Então o que eu fiz? Fatorei essa expressão. x3 menos 4x2 menos x mais 4 igual a zero. Eu deixei x2 que multiplica x menos 4. Aqui, ó, x2 que multiplica x menos 4. Tá? Menos x menos 4, passando isso aqui para o segundo membro, igual a zero. X menos 4 multiplicado por x2 menos 1, igual a zero. Ora, se o produto desses dois fatores é nulo, um dos dois tem que ser nulo. Então, x menos 4 igual a zero, ou x2 menos 1 igual a zero. Resolvendo isso daí, vai ficar com x igual a 4, ou x igual a mais ou menos 1. Reparem que essa equação aqui tem 3 raízes, ela é do terceiro grau. Eu não tenho fórmula específica para resolver a equação do terceiro grau. Mas como a gente viu aí, a gente pode fatorar, se possível, nesse caso pode, fatorar e achar as 3 raízes. Repetindo, reforçando. Se ela é do terceiro grau, tem que ter 3 raízes. Se ela fosse do quinto grau, teria que ter 5 raízes. Não temos fórmulas matemáticas para calcular
a equação do terceiro grau, nem quarto grau, nem quinto grau por diante. A gente tem do segundo grau. Então, quando a gente não tiver um caso desse, a gente procura fatorar essa equação. Caso consiga, encontra fácil. Caso não consiga, fica complicado. A gente vai ter que usar o método das tentativas, que vamos ver nos assuntos do segundo grau, tá? De equações polinomiais. Ou então eu posso fazer uma troca de variáveis. Exemplo, outra equação, x4 menos 5x2 mais 4 igual a 0. Essa equação aqui é do quarto grau, ó, quarto grau. Então ela terá 4 raízes obrigatoriamente. Essas raízes podem ser reais ou não, mas tem que ter 4. Aí o que foi que eu fiz aqui? Peguei o x2, pus em evidência, tá? Peguei o x2, substituí na equação x2 por y, aí ficou aqui, ó. Isso aqui ficou x2, y2, no caso por y2, temos y2 aqui, menos 5x2, eu substitui o x2 por y, mais 4 igual a 0. Quer dizer, está na equação do quarto grau, cair para uma equação do segundo grau. Aí a gente sabe resolver. Resolvendo essa equação pela fórmula de Bhaskara, encontra as raízes 4 ou 1. Aí como eu fiz um artifício colocando x2 igual a y, então o x2 pode ser 4, que é um dos valores que encontramos para y, ou o x2 pode ser 1, que é o outro dos valores que encontramos para y. Tá? Então x2 igual a 4, x igual a mais ou menos 2, x2 igual a 1, x igual a mais ou menos 1. Teremos aqui, como falamos anteriormente, 4 raízes, ó. 4 raízes, uma é 2, a outra é menos 2, a outra é 1 e a outra é menos 1, ok? Essas são as raízes dessa equação. Então vocês reparem que não tem nada de difícil nisso aí, né? Paciência e estudo que a gente vai chegar lá, tá bom? Reforçando, não deixem de curtir a nossa página para valorizá-la. Obrigado a vocês. Até a próxima, quando vamos começar a resolver exercícios dos assuntos vistos até agora. São vários exercícios que vai facilitar muito a nossa cabeça, que vai clarear nossa mente e que a gente vai ver que não tem nada de difícil. Tá bom? Até a próxima então.